diante de tanta apresentação tão amiga, eu me sinto na responsabilidade de corresponder, não é? Vamos lá. O nosso tema é sobre a natureza dos espíritos. Então começamos com uma pergunta. É indispensável que nós identifiquemos perfeitamente quem é o espírito que está se comunicando? Quer dizer, nós podemos saber da individualidade dele? Vocês acham que sim? Acham que não? Podemos? Não podemos? A nossa companheira pensa que ela deveria saber quem é, não é? Mas talvez o mais importante seja saber como é essa pessoa e não propriamente se ela chama Pedro Joaquim, se ela morou aqui ou acolá, certo? Mas a essência, ela está preocupada mais com a essência. E realmente, vejam, nós não poderíamos identificar todos os espíritos que se comunicam entre nós. Há muitos espíritos que nós nunca conhecemos, que já viveram em épocas antigas, que não há nem registro em lugar nenhum sobre eles, a vida que tiveram. Quem sabe até nós podemos estar dialogando com um espírito que não fez a sua encarnação na Terra, mas é gente, é um espírito, é um irmão nosso também, não é? Então fica muito difícil a gente fazer identificação. No terceiro ano, vocês vão ter uma aula que explica mais detalhadamente essa questão da identidade dos espíritos. Mas rapidamente eu mostrei para vocês porque é que a gente não consegue identificar todos os espíritos. Não temos como comprovar. Mesmo que ele diga alguma informação, nós não somos grupo de pesquisa, vamos sair pesquisando cada espírito que se manifestou, mas isso não é importante. O importante é nós sabermos quem é essa pessoa no sentido, como é que ela se sente, por que ela está assim, o que eu posso fazer? É isto que importa para nós. Então nós temos aí uma respostazinha. A identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância. Não será sem importância se ele vem e diz que é um parente nosso. Aí nós gostaríamos de conversar um pouquinho mais para ver se ele fala coisas que batem com esse nosso familiar. Mas se não for isso, nós não temos como identificar. O mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus espíritos, que é a nossa essência, é o que ela está preocupada, não é? Que espírito é esse? É um bom espírito? É um mau espírito? Então pode ser-nos indiferente a individualidade deles. Suas qualidades nunca. As qualidades nos interessam. Eu posso receber um vendedor à minha porta. Não importa se ele se chama Pedro, José, Antônio, mas importa que eu observe no trato com ele se ele é uma pessoa sincera, se ele é digno de crédito, não é? É isso que eu vou analisar nele. Então vejamos, nós estamos falando que quanto às qualidades nós deveremos procurar fazer uma análise. Por que é preciso distinguir como os espíritos são? Se eles são bons ou maus espíritos, por que a gente precisa? Para saber como lidar. Eu vou tratar o espírito de acordo com aquilo que eu percebi dele. A natureza dele, o que ele precisa, o que não precisa. Então, conforme o caso, nós vamos advertir. Às vezes é um espírito mentiroso, está querendo nos enganar, e nós vamos dizer: olha, meu amigo, isto não é bom, você não deve fazer assim, há consequências. Vamos esclarecer. Se ele não está confuso, não sabe de nada, vamos esclarecer. Se ele está sofredor, vamos confortar. E se ele for espírito com qualidade maior, nós vamos pedir ajuda.
nós vamos receber as instruções que Ele tenha para nos dar. Então, por isso que é importante saber a natureza do espírito que se comunica. Porque aí eu sei como devo tratá-lo, o que posso esperar dele ou não. Então, se temos que avaliar a natureza de um espírito, como é que a gente faz isso? Como é que a gente avalia a natureza de um espírito? As coisas que ele fala e pela orientação. Pelas coisas que ele fala. É um bom ponto. Um bom espírito só pode dizer coisas boas, edificantes, verdadeiras, não é? Então é um modo. Mas aqui nós temos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. O que é que o espírito vai fazer aqui? Como é que ele vai agir aqui? Para a gente observar. O que é que ele faz? Que tipo de ações? Se ele está calmo, se ele está agitado. Um espírito vem, vem um espírito e começa a nos falar, e começa a nos dizer que o mundo está periclitante, que muita gente vai sofrer, que nós estejamos preparados porque é sofrimento que vem pela frente mesmo. Opa! Um bom espírito fica assim, deixando a gente inquieto, apavorado. Então, olha o sentimento que ele está nos inspirando. Medo da vida, medo das situações. Um bom espírito não faz assim. Olha o sentimento que ele está inspirando. Ou então animosidade. Ele vem e começa a falar de tal maneira que divide o nosso grupo, ficam uns contra os outros. Ele diz assim: pois é, meus irmãos, infelizmente no nosso meio há aqueles que falam dos companheiros o que não deveriam. Essas pessoas precisariam pensar melhor, porque elas ficam espalhando coisas sobre os outros. Aí todo mundo fica: será que é comigo? Será que alguém falou de mim? Certo? Olha lá, olha o sentimento que ele está inspirando. Os conselhos que ele dão. É apresentado às vezes uma situação, ele sabe de uma coisa, nesse caso mata, que fica mais fácil, liquida o assunto. Opa, um bom espírito não fala assim. Então a gente analisa as ações deles, porque a gente fica pensando: o que o espírito vai fazer aqui dentro da reunião mediúnica? Ele só fala? Não, no modo dele falar, no que ele diz, no que ele inspira, é ação. É ação. Então, os sentimentos que inspiram, os conselhos que dão. E aí a gente lembra Jesus: pelos frutos os conhecereis. Quando ele fala dos maus profetas, não é? Pelos frutos, pelo que produz, é que a gente analisa o espírito. Numa escrita, numa psicografia, a gente lê a psicografia e a gente diz: ué, mas este espírito está falando desta maneira? Não, um bom espírito não falaria assim, estimulando, por exemplo, a vaidade, o orgulho do grupo. Não. Então nós vamos ver, analisando. Há alguma fórmula para fazer essa verificação? Será que a gente tem um questionáriozinho que a gente pode aplicar? Não tem. E Kardec nos explica que é apenas o bom senso. Haja bom senso. Se a gente não tem bom senso na nossa vida comum, como é que a gente vai ter bom senso para avaliar um espírito? Não é? Por isso que são qualidades, por exemplo, para dirigir um grupo mediúnico espírita, temos que ter uma pessoa de bom senso. É uma das qualidades, não é? Tem que ter um equilíbrio, capacidade de analisar, né? Mas principalmente, nós vamos algumas pessoas dizem assim: mas o espírito falou, está falado. Não! Kardec insiste sempre: nós temos o direito e o dever de analisar. Não quer dizer ficar desconfiado do espírito, não quer dizer ficar prevenido contra o espírito, não, mas a gente está atento, interessado, e a gente está analisando aquilo que está sendo produzido, certo? É preciso analisar, e principalmente do ponto de vista moral. Porque intelectualmente, às vezes um espírito pode não ser muito avançado
e ele diz alguma coisa que não está tão correta, mas o que nos importa é ver a atitude moral dele, aonde nos conduz, né? Aonde nos conduz. A parte moral é mais importante, não é? Então, o que seria preciso para nós julgarmos os espíritos, fazermos essa análise? O que seria preciso? Vocês já repararam como Kardec é maravilhoso? Porque ele aplanou o caminho para todos nós. Ele pensou tudo isso. Ele pensou no movimento espírita, nas pessoas que iam trabalhar com os espíritos. E ele procurou colocar no papel todas as condições, o que é preciso, cuidado com isso, faça aquilo. Ele realmente aplanou o caminho para todos nós. Mas há pessoas que querem entrar no intercâmbio espiritual, no intercâmbio mediúnico, sem essa maravilhosa orientação de Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns. E aí a pessoa se sai mal, a pessoa se confunde, a pessoa não toma as precauções devidas. Mas se ela estudasse o Livro dos Médiuns, ela saberia tudo isto. O que favorece para estar lidando com os espíritos sem ser enganado, não é? Bem, vamos ver agora então a respostinha. O que é preciso? Saber julgar a si mesmo. Nós temos que nos aprimorar, entender o certo e o errado. E às vezes nos analisamos e dizemos assim: eu ainda não estou bem desenvolvido neste ponto, aquela virtude eu ainda preciso cultivar, tenho que ter cuidado com este hábito que eu tenho. Então nós fazemos uma reforma íntima, não é? Nós estamos procurando nos colocar no padrão cristão. Nós não temos a pretensão de acertar tudo sempre, não, mas nós estamos nos esforçando, nós temos um modelo, que é Jesus, guia e modelo para a humanidade. Então nós estamos sempre comparando o nosso eu, as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, com os de Jesus, não é? E por isso nós temos condições, se nós aprendermos a julgar a nós mesmos, sem esconder a verdade, não é? A gente não gosta da verdade, mas para nós mesmos, na nossa consciência diante de Deus, a gente pode enfrentar a verdade sobre nós mesmos, por que não? Não é? Nós não somos adversários de nós mesmos, nós somos amigos de nós mesmos. Nós devemos amar ao próximo como amamos a nós. Então temos que nos amar. O fato da gente identificar um problema, uma dificuldade em nós mesmos, não quer dizer que nós estamos nos condenando, que estamos ficando desarvorados, desanimados. Não! Nós comparamos, mas sabemos que podemos progredir, que podemos alcançar o melhor. E se nós sabemos julgar a nós mesmos, nós então podemos fazer também uma análise dos espíritos. Fraterna. Olha como esse espírito está fazendo. Eu já percebi o jogo dele, ele está jogando um grupo contra o outro. Ou então, olha como esse espírito pensa, ele ainda acha que pela violência ele consegue resolver as coisas. Nós estamos analisando o espírito, mas não estamos contra ele, não estamos condenando, não estamos brigando com ele, estamos entendendo, conhecendo, não é? Então Kardec aproveitou e ele fez uma comparação para nós das atitudes que têm os bons espíritos e os maus espíritos. Que maravilha! Já está mastigadinho, já está estudado. Não temos nós que pela primeira vez fazemos a reunião e aí a gente vai dizer: que espírito é esse? Como será? Eu não sei. Como é que a gente reconhece? Já está tudo orientado, até comparado para nós. Claro que ele fez as coisas básicas. Sempre nós vamos encontrar aspectos das manifestações dos espíritos que vamos ter que pensar a respeito. Mas vamos lá ver.
Diferença nas atitudes entre os bons e os maus espíritos. Bons espíritos só dizem o que sabem. Se eles não sabem alguma coisa, eles calam. Ou então eles confessam a sua ignorância. Eu acho que a gente já pode seguir isso, hein? Não é? Nós vamos falar do que sabemos. Se não soubermos, isso eu ainda não sei. Não está, ainda não fiz estudos a esse respeito. Ou então, realmente essas coisas eu não entendo. Não seríamos uma qualidade de bom espírito, não é? Agora, mau espírito. Mau espírito não tem papas na língua, não. Ele fala de tudo com desassombro. Porque ele não se preocupa com a verdade, tanto faz como tanto fez. Ele vai falando. Ele vai falando à vontade, certo ou errado. Nós, quando falamos alguma coisa, por exemplo, para nossos filhos em casa, né? Isso, podia fechar mais essas duas aqui? Quando nós falamos às vezes com os nossos filhos, tem crianças por perto, a gente sabe que aquilo que a gente fala para a criança repercute. E às vezes ela toma como modelo e ela aprende ali. Então, muitas vezes, aquilo que as pessoas falam não é o que elas fazem. Mas as crianças pegam, né, essa diferença, elas sabem, né? Então, cuidado, cuidado. Nós não podemos falar sem responsabilidade por aquilo que falamos, não é? Os bons espíritos não fazem isso. Então, a gente já analisa. Agora, um mau espírito, no caso, às vezes não quer dizer que ele é tão maldoso. Às vezes ele é leviano, inconsequente. Né? Então é um espírito mau. Agora, sobre coisas futuras. Será que os espíritos bons nos falam do futuro? Muita coisa eles sabem. Bom espírito, fala para mim. Será que eu vou casar ou não vou casar? Bom espírito, qual seria o número que vai dar na cena? Bom espírito, se eu ganhasse na cena, eu realmente faria caridade, que era uma beleza. Você ia ver. Então nós às vezes queremos que os espíritos nos falem das coisas futuras. Será que eles falam? Muita coisa eles sabem, eles não sabem tudo, mas muita coisa eles sabem. Eles vão falar? Eles vão falar só o que for conveniente, fazer pressentir, sem fixar data, porque vai depender do livre-arbítrio das criaturas. Nem Jesus fixou data, para quando ele fala do sermão profético, ele diz: daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente Deus. Porque existe um programa, existe um encaminhamento, mas vai depender do livre-arbítrio das criaturas. Pode ser mais cedo ou mais tarde. Então os bons espíritos não fixam datas, eles sabem disso, não é? E eles só fazem pressentir se for conveniente. Por exemplo, se uma pessoa é apavorada, descontrolada, o espírito bom vai dizer: meu irmão, se prepare que dentro de uma semana você está desencarnando. Ele vai falar? Ele sabe, mas ele não vai falar. A pessoa não tem condições para receber. Também ele não vai falar para a pessoa: olhe, fique tranquilo, não se preocupe com a vida não, porque você nem sabe, mas você tem um parente rico e daqui a 2 anos você vai receber uma herança maravilhosa. Ele vai falar isso? A pessoa se acomoda, a pessoa não estuda, a pessoa não trabalha e fica fazendo dívida pela herança futura que vai receber, não é? Mesmo que seja verdade. O bom espírito, naturalmente, só falaria verdades, mas ele não fala aquilo que a pessoa não tem condições para se comportar bem diante do fato. Já houve pessoas que sabiam quando iam desencarnar, porque receberam aviso, mas eram pessoas que tinham equilíbrio.
Então deixaram todas as coisas em ordem, mantiveram a serenidade, continuaram servindo e trabalhando. Para essa pessoa foi falado pelos bons espíritos, mas não para qualquer pessoa, não é? Então, agora vejamos os maus espíritos. Facilmente predizem o futuro. Facilmente por quê? Porque ele sabe muita coisa do futuro que não sabe, ele vai falando. A gente vê no começo do ano, né, quantos videntes e que profetizam. Vai morrer um grande artista. Porque não vai... Coisas assim que acontecem durante o ano mesmo, né? Facilmente predizem o futuro. E eles também falam de alguns fatos que nós não vamos poder verificar, mas eles vão dizer. Então a gente acha que eles predisseram, que eles sabiam, que eles avisaram. Mas a gente nem vai ter como verificar. E eles indicam épocas determinadas. Então quando um espírito vem e fala, e eu não quero esticar muito a aula, mas realmente nós tivemos uma companheira aí no centro, ela era médium. E uma ocasião ela veio para mim assustada, porque um espírito apareceu para ela e disse: você não vai ver mais sua mãe com vida. Ela ia todo fim de semana, que a mãe morava numa cidade vizinha. Você não vai mais ver sua mãe com vida, porque ela vai desencarnar antes do final da semana, não é? A moça ficou apavorada, não devia. Se era espírita, não devia. Se ela tivesse lido o livro dos médiuns e estudado, ela não iria dar crédito a esse espírito. Ele fixou uma data, já era ponto para ficar duvidando. Mas ela estava assustadíssima e ela não podia viajar naqueles dias. Então ela estava preocupada, sofrendo, torturada. Um espírito bom deixa uma pessoa assim? Não deixa, não é? Eu disse para ela: procura lá o livro dos médiuns. Procuramos. Olha aqui, não fixam datas, época determinada. E você está acreditando nele? Quando chegou no final da semana, que ela pôde ir, a mãe estava muito bem, não havia problema nenhum, foi só para inquietá-la e fazê-la sofrer. Mas nós já temos aviso, hein? Nós já temos uma orientação. Vamos adiante. Os bons espíritos nunca ordenam. Nunca ordenam no sentido, vocês têm de fazer assim. É como eu estou dizendo. Não, eles não fazem isso. Eles não se impõem. Eles aconselham. Se eles não são escutados num grupo, eles se afastam. Por quê? Nós não queremos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles não mandam na gente, eles não amedrontam a gente dizendo: se vocês não fizerem, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele nos diz assim: se vocês não me ouvirem, eu vou embora, nunca mais eu volto. Eles não falam assim. Mas os maus espíritos são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos, exigem crença cega e não se afastam por nada. Eles estão ali, eles querem dominar. Bom, vamos ainda nos bons espíritos. Eles não lisonjeiam. Se um espírito vem e fala: ai, meus irmãos, mas este grupo é maravilhoso, eu me sinto aqui muito bem, olha, não encontro em outro lugar o ambiente formidável que tem aqui. Opa, põe um pezinho para trás. Cuidado, está elogiando muito. Bom espírito elogia? Não elogia assim, não. Mas não pode falar alguma coisa boa da gente? Pode, mas é comedido. É comedido. Não é colocando a gente lá na altura, não. Eles aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Meus irmãos, estamos caminhando bem. A perseverança, estamos contentes com a perseverança, mas não fraquejem não, hein? Vamos perseverar mesmo, certo? Assim fala o bom espírito. Agora, o mau espírito, elogios muitos e exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade.
Eles falam que a gente tem que ser humilde, eles pregam humildade, mas eles mesmos procuram excitar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Exaltam a importância pessoal. Quando eles querem dominar alguém, eles exaltam essa pessoa e a pessoa fica toda vaidosa, convencida. Então o Espírito fala: olha, aqui entre todos, quem tem mais qualidade é fulano. Os outros não gostaram muito, mas o fulano, está vendo? O Espírito falou, e ele gosta do Espírito, porque o Espírito falou bem dele. Ele fica predisposto a acolher o Espírito. Ele está do lado, olha que coisa, é humano. Vocês vão dizer, nossa, parece aqui na Terra. Ué, Espírito não é gente? Não é? O Espírito age da mesma maneira, é um ser humano. Então ele joga às vezes com os interesses, com a vaidade. E a gente que conhece isso da Terra, a gente aplica muito facilmente também nos espíritos. O que esse espírito está querendo? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está me pondo destacado em contraste com os outros? Ele tem um interesse, ele quer que eu apoie ele em alguma coisa. Mas se você não tem isso, se você é vaidoso, você se convence fácil, você vai na onda. Certo? Os bons espíritos não dão atenção às puerilidades da forma. Às vezes um espírito, ele se comunica por um médium que tem até dificuldades no português, na gramática. Mas o bom espírito, ele não se preocupa com isso. Ele quer passar uma mensagem moral. Ele usa o instrumento que pode. Contanto que a mensagem seja boa, passou a mensagem, ele não diz, não, por esse médium eu não me comunico, porque afinal de contas, eu tenho meu nome a zelar. Eu conheço português, agora eu vou ficar falando aí tudo errado através desse médium. Um bom espírito não liga para essas coisinhas. Puerilidades da forma, infantilidades da forma. Claro que se ele tiver um médium com um bom vocabulário, que se expressa bem, é agradável, ele pode colocar o seu pensamento de uma maneira melhor, sem dúvida. E nós devemos nos aprimorar, estudar, não é? Certamente. Mas o bom espírito não coloca de lado um médium porque ele tenha algumas dificuldadezinhas na forma. Não. Para ele vai interessar mais o sentimento puro, a sinceridade, a verdade do médium que capta o pensamento do espírito e diz o pensamento do espírito. É isso que vai importar mais. Mas os maus espíritos, eles dão importância às particularidades mesquinhas e fazem prescrições meticulosas. É aquele tipo de espírito que diz assim, olha, eu sempre que eu vier, eu vou dar uma senha para vocês saberem que sou eu. Quando eu venho, eu vou levantar o médium e eu vou falar assim, a paz de Deus está conosco. Sempre eu vou falar assim, aí vocês sabem que sou eu. Ele está preocupado com coisinhas de fórmula, não é? Aparências. Às vezes vai dizer que a nossa reunião vai dizer várias coisinhas que temos que fazer. Não é assim. Os bons espíritos não estão preocupados com essas coisas. Prescrições meticulosas, não é? Os bons espíritos são escrupulosos em aconselhar a atitude. A gente não aprende que o entrevistador conversa com a pessoa, ouve, diz qual é a orientação da doutrina, mas o bom entrevistador nunca decide pela pessoa. Nunca diz assim, se fosse eu fazia assim. É assim que você tem que fazer. Não pode. Pode dizer assim, olha meu irmão, quando nós agimos desta forma, obtemos aquela consequência. Então a gente procura agir de uma forma que não fira, para não obter reações más. Nós esclarecemos, mas não determinamos como a pessoa vai agir não, né? Porque se você fizer isso, você assume a responsabilidade do resultado que vai dar. Os bons espíritos sabem que nós temos livre-arbítrio. Eles não vão tomar o lugar dessa decisão. Eles não vão. Então, os aconselhamentos deles são muito bem feitos e não são assim pontificando, dizendo o que fazer. Agora,
Eles só aconselham se eles visam um fim sério e útil. Só aquilo que for para o bem, o que for racional, que estiver dentro das leis da natureza. Isso ele recomenda, ele aconselha, não é? Por exemplo, se ele disser, nós estamos procurando a melhora das condições espirituais, mas também cada um de vocês pode procurar cuidar das condições do seu corpo. Somos responsáveis pelo corpo quando encarnados. Ele está dando um aconselhamento, mas uma coisa geral, não é? Bom, os maus espíritos dão conselhos pérfidos, malvados, aconselham atitudes más, tolas, improdutivas, irracionais, fora do bom senso e das leis naturais. Então ele pode recomendar uma coisa, a gente põe assim uns exemplos bem chocantes, que é para vocês poderem tirar a sua dedução, não é? Já imaginou se um espírito vem e diz para nós, coma o que quiser, porque nada vai lhe fazer mal, nós estamos protegendo você. Isso não está contra a lei natural? Certo? É uma atitude irracional. Então eles assim, fica tranquilo, não precisa sair procurando emprego não, o emprego virá na sua porta. É improdutivo isso, não é? Então nós temos que tomar cuidado com esses aconselhamentos. Vocês vão dizer, mas isso nunca acontece aqui. Claro, porque nós estamos reunidos para um serviço. Nós não estamos perguntando aos espíritos sobre nossa vida, o que fazer, o que não fazer. Mas aí fora o pessoal pergunta e recebe respostas assim, não é? Então, como nós não estamos favorecendo esse tipo de intercâmbio mesquinho, de coisas materiais, então nós estamos vendo só os espíritos falando, se eles estão bem, se não estão, o que acontece, não sei o que, e os bons espíritos aconselhando, é assim a nossa reunião. Mas por aí afora não é assim não é? Então o livro vai por toda parte. Os bons espíritos são reservados sobre assuntos que possam comprometer alguém. Não gostam de desvendar o mal, procuram atenuar o erro e pregam a indulgência. Os bons espíritos, eles são fraternos, responsáveis, e eles não vão pegando, por exemplo, o caso daqueles rapazes que arrastaram um menino e o menino acabou morrendo, não é? Ora, aqueles homens foram muito cruéis, porque não sei o quê. Não, eles não falam. E eu sei qual foi quem causou realmente, e vai dizer o nome. Não. Um bom espírito não faz isso. Ele não vai acusar. Às vezes ele sabe, por exemplo, a família vem, porque mataram o nosso filhinho, sim, e quem será? Porque eu queria saber quem foi. Os bons espíritos não vão dizer não. Eles sabem, mas eles não vão acusar a pessoa não. E ainda vão procurar dizer, sabe, as pessoas às vezes não tiveram uma educação, não tiveram despertamento para o bem, não tiveram oportunidade, oremos por eles, perdoemos como Jesus perdoou. É assim que um bom espírito vai falar. Mas o mau espírito, ele vai querer mostrar o mal. Ele tem para... gente, agora sem querer eu pensei em nós. Porque como nós gostamos de contar as coisas más, não é? Não é? A gente encontra com um amigo, então como vai? Você viu aquela reportagem? E a gente conta, se a pessoa não viu, a gente fica toda contente, porque a gente pode contar tudo de mal que aconteceu. E nós achamos que nós estamos assim, olha, bem informados. Veja como eu sou bem informado, não é? E a gente não pensa no tipo de ideias que a gente está veiculando. É por isso que a gente não é um bom espírito ainda. Nós somos espíritos imperfeitos. Mas já podemos aprender com eles. Vamos ver se a gente consegue não comprometer as pessoas em certos assuntos que a gente nem tem certeza. E se a gente falar, a pessoa fica mal vista, não tem nem mais oportunidade na família para emprego. Então calma, não é? Bom, mas os maus espíritos gostam de evidenciar o mal, até o exageram, com insinuações pérfidas, semeiam intriga e discórdia.
Agora, Kardec vai englobar como é que os espíritos bons e maus agem sobre os médiuns. Como é que eles agem sobre os médiuns? E aí ele põe nos bons espíritos só uma frasezinha: atuam com calma e doçura. Se um bom espírito envolve o médium, quer se manifestar através dele, ele não causa problema nenhum para o médium. A vibração dele é suave, ele não força, ele não inquieta, é com calma e doçura. Mas os médiuns gostam quando vem um bom espírito. Esse espírito me deixou bem. Estava tão bom o clima desse espírito, não é? Então, atuam com calma e doçura. Agora, os espíritos maus ou imperfeitos, às vezes eles provocam movimentos bruscos e intermitentes. Eu não sei se vocês já viram. Os nossos médiuns aprendem a se controlar, ser disciplinados. Mas mesmo assim, conforme a presença de certos espíritos, às vezes o médium faz alguns gestos, não é o tempo inteiro, mas faz alguns gestos assim intermitentes, né? Movimentos bruscos e intermitentes, agitação febril e convulsiva. O médium é sereno, mas o espírito está inquietíssimo. Vem a mãezinha que quer voltar para os filhos. Meus filhos, porque eu quero voltar, eu quero estar comigo. A gente tenta falar com ela, não, mas meus filhos, não é inquietação febril e convulsiva, certo? Por várias razões. Às vezes é o espírito que está com ódio de alguém e vem, né? Febril e convulsivo no seu ódio. Então, às vezes, eles provocam assim movimentos bruscos, intermitentes, agitação febril e convulsiva. Porque ou é espírito mau, ou é um espírito imperfeito, sem controle, coitado. Certo? Para se impor a credulidade e desviar da verdade, o que eles fazem? Eles querem se impor à credulidade. Eles adotam nomes singulares, ridículos. Por que ele faz isso? Não, porque se eu venho e digo assim, eu sou João da Silva, mas se ele dizer assim, um nome assim, eu sou João da Tiradeira. Oba, esquisito, né? João da Tiradeira. O que tem essa tiradeira? Pronto, ele já pôs um nome singular, diferente ou ridículo. Chamou a atenção. Porque dizer um nome comum não impressiona. Então, às vezes, é como quando o pessoal quer escrever e quer achar um pseudônimo, né? E quer ser assim uma coisa meio cômica, que é alguém que vai sempre dar uma espetadinha nos outros, ele vai escolher, né? Um nome assim. Se não me engano, havia um cronista que falava assim de atiradeira, porque ele atirava nos outros, não é? Estava sempre atirando as verdades nos outros. Às vezes eles adotam também um nome extremamente venerado. Ele pode se apresentar, ele diz que é Emanuel, ele diz que é Santo Agostinho, ele diz que é Santa Rita de Cássia, ele diz um nome. E nós podemos acreditar. Agora a gente vai ter que ver se o conteúdo do que ele escreveu, como ele agiu, está à altura daquele nome tão belo, tão santo, não é? Outra coisa que eles fazem é que eles usam alternativamente de sofismas, sarcasmos e injúrias. Quer dizer, não é sempre uma coisa só. Às vezes eles sofismam, fazem aquele raciocínio que induz a gente em erro. É uma comparação, mas não é a melhor. E a gente pode ser levado ao erro com aquele raciocínio. E às vezes sarcasmo, ironia, não é? Caçoando, menosprezando, ou então injúria mesmo, acusações, injúrias. Então os bons espíritos não fazem isso, jamais, jamais, mas eles fazem. Eles também podem querer dar uma demonstração material de poder oculto de que eles dispõem. Nossa, os espíritos maus, eles possuem poder oculto, é?
A gente vai ficar com medo já. Que poder oculto é esse? Os espíritos possuem poder oculto? Aquele que a gente atribuir a eles, ou por exemplo, aquilo que o povo não entende, não conhece, não é? Então um espírito pode captar telepaticamente o pensamento de alguém. E a pessoa diz assim, nossa, leu o meu pensamento. Que poder que tem essa pessoa, leu o meu pensamento. Mas tem gente que aqui na Terra também tem telepatia. Mas como as pessoas não sabem, ignoram, aquilo é um poder oculto, não é? Ou o espírito, por exemplo, diz assim, eu estive lá na sua casa e eu vi o que tinha lá na sua prateleira, lá na cozinha. Tinha isso assim, assim. A pessoa diz, nossa, ele vai para cá, para lá, ele entra na minha casa. Certo? É esse poder oculto. Não é um poder oculto coisa nenhuma, todo espírito pode fazer isso. Os espíritos se locomovem, observam as coisas, mas eles alardeiam. Os bons espíritos não estão nem contando para nós, mas eles alardeiam, que é para a gente ficar impressionado. Então, se ele pode isso, nossa, ou a gente confia muito nele e quer que ele ajude a gente, ou a gente fica com medo dele. As duas coisas são importantes para ele, porque ele quer dominar, não é? Eles excitam desconfiança e animosidade contra quem lhes é antipático ou os pode desmascarar. Esse é um ponto que vocês fiquem alerta. Porque um mau espírito às vezes está se comunicando, está se infiltrando no grupo, e o dirigente ou alguém faz alguma pergunta, comenta alguma coisa, procura controlar o espírito, e ele então vai mostrar, vai fazer com que o grupo sinta desconfiança e animosidade contra aquela pessoa. É uma tática de desmoralização. Desmoraliza a pessoa, que é para o grupo não acompanhá-la, mas é ela que está com a razão. Mas ele procura desmoralizar. Isso a gente vê tanto em reuniões, né, de empresas, no meio do trabalho, não é? Aquele pessoal que procura desmerecer o outro, ridicularizar o outro, que é para o pessoal ficar assim, e aí ele se afirma. Ele ganha a parada. Então, espíritos podem fazer isso. Se alguém tem capacidade de desmascarar, eles já estão contra. Certa vez, eu queria muito, eu tenho um problema crônico que parece sinusite, faringite, não dói nem nada, mas às vezes incomoda para falar, tuço muito, não é? Então, disseram que vinha uma médium aqui em Campinas, que recebia o marinheiro. O marinheiro era o espírito que trabalhava através dela. Vocês repararam no nome? Marinheiro. Não é curioso? Singular? É isso aí. O marinheiro era o espírito que trabalhava através dela. Médium que fazia curas. Mas, às vezes, a misericórdia de Deus pode estar aqui ou acolá. A gente não tem que ter prevenções. E eu fui, enfrentei uma fila enorme, era uma noite de frio, meu irmão me acompanhava e ficamos esperando até que chegou a nossa vez. Quando estava chegando a nossa vez, ali eu dava para eu espiar já a sala onde estava atendendo. E a sala tinha assim umas 2 macas, tinha uma pessoa deitada na maca e eu olhei para ver, não estava nada contra, eu estava lá para receber. Eu até procurava ficar em oração e que eu merecesse alguma coisa. Eu não estava com nenhum pensamento contra, não. Mas eu procurei olhar assim, não é? E a médium que estava incorporada, ou ela mesma, não sei, ela passou ali, olhou para mim, uma cara feia. Eu falei, por que tá bravo comigo? Eu não fiz nada, só estou olhando, não é? Mas cara feia. Quando chegou na minha vez, me atendeu, me mandou embora. Por quê?
Porque acho que se demorasse um pouco mais, eu já ia observar alguma coisa, ia dizer, olha, isso aqui não está muito certo. Ou eu não ia fazer isso lá, mas ela, de repente o Espírito pensou que eu podia, né? Que eu podia levantar a opinião contra. Então ele já demonstrou animosidade contra mim. Eu não tinha feito nada. Mas diante disso, eu entendi que não era um bom espírito. Valeu para mim. Valeu, eu falei assim, não, um espírito bom não agiria dessa maneira. Certo? Bem, então a gente viu aí como é a ação dos espíritos sobre os médiuns. Eu tenho que ainda voltar para o 4º ano, tenho uma tarefa a fazer lá. Mas dá tempo, 2 minutos para alguma perguntinha. O objetivo desta aula, relembrando esses ensinamentos de Allan Kardec, foi para nós conhecermos um pouco mais como são os espíritos, nossos irmãos, que se comunicam nas nossas reuniões. Para sabermos fazer uma distinção quando o espírito é de boa natureza ou não, quando ele é um espírito de certo esclarecimento ou não. Eu acredito que lendo estas instruções vai nos ajudar bastante nas futuras reuniões, não é? No que acontecer. Lembrem sempre que não é porque a gente consegue entender que a gente já vai julgar o espírito ou ficar contra. Não, é só para entender e ver como é que nós vamos tratá-lo. Se de repente vocês estão ali como elemento de apoio, não são vocês o médium, mas o espírito está se comunicando e você percebeu, olha como esse espírito está falando tudo. Então leva o pensamento a Deus e roga por ele. Que Deus o abençoe, o inspire, o esclareça, o conduza ao bem. Certo? Não é para ficar pensando contra o espírito, fazendo um julgamento e dizer, você viu que espírito? Não é para isso. É entender e agir fraternamente. Está bom? Então, obrigada a vocês pela atenção.